Lin, Edivan, Oi? 10 horas e 44 minutos. Inteligência artificial, Sim. né? Negócio que a gente tem que comentar, tem que falar, tem que conhecer, tem que saber se utilizar da ferramenta, né? E a chegada, gente, da inteligência artificial às salas de aula tem representado aí uma das mudanças mais radicais da educação contemporânea, com ferramentas que até pouco tempo estavam aí restritas e agora, ó, extremamente acessíveis a todos, né? Na palma da mão, principalmente dos alunos e dos professores também, né? Tem utilizado aí em pesquisas, produção de textos, projetos acadêmicos. No entanto, aí eu faço a pergunta para você, Divan, e para os nossos ouvintes também. Até que ponto esse uso, gente, da IA, como a gente chama, né, pode ser utilizado de maneira benéfica e garanta a autoria dos materiais produzidos? Eita, perguntinha difícil às vezes de responder, né, gente? Mas para falar desse assunto, para a gente entender um pouquinho mais como o pessoal está recebendo, né, a IA nas salas de aula, estamos aqui recebendo hoje no nosso programa o reitor da Uninasal, o professor André Lemos. Seja muito bem-vindo, viu, professor? Assuntozinho, ao mesmo tempo que é maravilhoso por um lado, mas também gera uma polêmicazinha, né? A gente tem que, né, equilibrar tudo isso para realmente utilizar da ferramenta da melhor maneira possível. Seja muito bem-vindo. Prazer tê-lo conosco hoje. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Queria também dizer que é um momento importante para mim estar aqui para falar sobre esse tema que é tão útil, né, para o momento da sociedade que a gente está vivendo. Sem dúvida. Como é que você tem avaliado essa chegada da IA, né, da inteligência artificial, nesse contexto, principalmente da educação superior, já que a gente está falando, né, da Uninasal? Eu avalio com bons olhos, né? Toda vida que uma ferramenta tecnológica aparece, a gente sempre fica um pouco cético com isso, né? Muitas pessoas são contra, muitas pessoas são a favor, mas eu costumo dizer o seguinte: primeiro ponto, é irreversível. Chegou. Não dá para voltar mais atrás, né, professor? Temos que nos adequar, Sim. Aprender a utilizar da melhor maneira e utilizar realmente ao nosso, digamos assim, benefício. Uhum. Então, primeiro ponto é isso. Presta, não presta, vamos tirar, vamos colocar. Não tem volta. Vai estar, vamos aprender a usar dentro dos padrões éticos, morais e saber tirar o melhor proveito dela. Como estamos falando no uso da inteligência artificial voltada para a educação, ela ajuda muito em você se aprofundar nas pesquisas, mas, por outro lado, ele também pode acomodar muitas pessoas, muitos alunos. O professor passa uma pesquisa, passa um trabalho. O camarada vai lá, clica aqui, pede inteligência artificial, faz tudo e ele entrega. Corre até o risco de você, quando for corrigir a turma, né? O trabalho da turma ter algumas... Tem igual, coisas iguais? Tem várias iguais. Parecidas, no Apesar mínimo, de cada pergunta, a inteligência artificial responde de forma diferente. Então, quer dizer, você não pode também confiar 100% no que a inteligência artificial está repassando para você, porque ela trabalha com a coleta de dados que ela faz e armazena em suas ferramentas. Eu vou fazer dois paradoxos aqui nesse caso. Primeiro é que quem não usa a inteligência artificial, em algum momento vai ficar para trás e vai ficar substituído. Então tem que se usar, fato. E vamos para o paradoxo 2. Como se utiliza? Se você é o aluno que você faz isso, você com certeza vai ser substituído por uma inteligência artificial, porque se eu sou um profissional que eu aprendi teoricamente a usar a inteligência artificial da pior maneira possível, que é essa, de enganar o professor, de tentar fazer alguma coisa assim com preguiça, de pensar, quando eu estiver executando a minha profissão, eu muito bem poderei ser substituído por uma inteligência artificial ou alguém que faça uma pergunta e o cara vai me dizer. A gente já viu médicos, por exemplo, que o cara chega, a gente já viu isso na internet, todos vocês devem ter acesso. Há médicos que chegam no pronto-socorro uma pessoa com uma doença específica e está lá o cara no chat GPT colocando, olha, o paciente tem isso, 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 o que é que ele tem? Né? Isso aí é um risco, né? A gente já viu isso acontecer. Advogado levando carão de juiz. Então a gente vai ter sempre o profissional que vai se sujeitar a ter um problema severo de existência enquanto profissional se utilizar de maneira errada. Mas eu vou dar um exemplo para vocês. Nos Estados Unidos a gente tem a utilização de uma maneira, por exemplo, diferente para os médicos. A gente pode pegar uma ressonância magnética ou algum outro exame de imagem
de alta tecnologia, ele vai ser feito, ele vai ser dado um laudo preliminar por uma inteligência artificial, mas ele vai precisar do profissional altamente gabaritado para fazer uma conferência, ou ver algo que não foi visto, ou dar uma outra ótica de comando para que seja mudado, por exemplo, aquele laudo. Então, ela vai utilizar bastante, porque eu vou precisar de um médico desse daí para fazer quantos exames? 1000. É mais fácil eu ter um profissional extremamente qualificado para fazer uma fiscalização, uma verificação do uso da inteligência artificial da maneira correta. Então, a gente tem condição, enquanto sociedade, de saber utilizar da melhor maneira. Se eu sou esse aluno que você está dizendo aí, eu não tenho dúvida que eu estou fadado ao insucesso no mercado de trabalho. E aí eu já emendo, professor, justamente, acho que a pergunta principal, assim, seria essa. A gente está preparado? A nossa educação está preparada para isso? Os alunos estão preparados para isso? Normalmente, enquanto sociedade, a gente nunca está preparado para uma tecnologia que vem de uma maneira tão abrupta, né, digamos assim, como foi essa. Eu acredito que nós estamos em preparação. O ponto é o tempo que nós teremos para nos preparar. Sim. Cada vez mais é exigido que nós sejamos acelerados com relação a isso. Se a gente voltar aqui no nosso tempo, eu vou lembrar um caso meu aqui. Quando eu comprei meu primeiro computador, eu passei quase 3, 4 anos com ele, sendo o rei lá do meu condomínio, porque eu tinha um computador, eu era jovem, escolhi esse computador de presente, minha mãe conseguiu me dar, e 3, 4 anos ele era o computador atualizado. Quanto tempo hoje o computador ele é atualizado? Nossa, né? Meses. Então, o mercado ele é completamente diferente hoje. Então, você não dominar a inteligência artificial vai proporcionar que você dure no mercado quanto tempo? Essa interrogação a gente tem que fazer. Vale até a pena, eu vou até dar um teste para vocês aí. Quem tiver aí um pouco de afeição com a inteligência artificial, tiver um chat GPT instalado, um Gemini, qualquer outra inteligência artificial, faça a seguinte pergunta para a sua inteligência artificial, com base nas nossas interações. Eu gostaria que você traçasse um perfil psicológico meu e me desse 3 pontos de atenção e 3 fortalezas que eu tenho. Faça essa pergunta para você ver. Eita. Você então, se você é esse aluno que constantemente você está pedindo para fazer o trabalho XYZ do seu professor lá dentro, porque você quer enganar ele, você não quer pensar, ele vai te dizer isso. Ele vai responder, olha, não é você tão... Tá burlando você está fazendo um negócio não tão interessante. Ele mesmo te diz isso. Para você ter uma ideia de como é que está o nível do negócio. Inclusive, tem até um memezinho hoje em dia aí que o pessoal está fazendo uma pergunta... eu não vou lembrar exatamente o que é, mas é nesse sentido, assim. Qual a minha bênção? É isso? Olha aí, ó. Aí pergunta, né? Aí ele vai lá e responde e a pessoa acaba disponibilizando para as outras pessoas, né, verem como é. E a brincadeira acontece daí, o questionamento também vem nesse sentido também, né, professor? A gente pode, viu, dar uma sugestão, a gente pode interagir e aprender a utilizar a inteligência artificial muitas vezes com a própria inteligência artificial. A gente pode fazer essas perguntas. Você pode chegar para ela e falar assim, olha, eu não tenho muito conhecimento de inteligência artificial, eu sou um estudante secundarista, eu gostaria que você, inteligência artificial, me desse uma sugestão com 10 passos de como é que eu deveria me aprofundar no tema, como é que eu poderia utilizar da melhor maneira e o que é que eu não devo fazer. Sim. A gente pode fazer essas perguntas. E podia até utilizar isso para o estudo mesmo, né, professor? Olha, eu tenho dúvida. Nossa, eu estudava muito química orgânica, era o meu calo, assim. Eu chegar e perguntar, né, de que maneira eu posso entender melhor a química orgânica, né? Que passos eu devo seguir ali para entender a matéria de uma maneira que realmente faça sentido para mim, né? E o Edvan foi muito sábio na hora que ele disse assim, olha, não se pode confiar 100%, realmente não se pode confiar 100%, a gente tem que fazer muitas verificações. Tolo é aquele que acha que tudo que vem lá está certinho tá super correto, super correto, então muitas vezes a gente tem que fazer verificações, e se a gente não tivesse inteligência para verificar? Pois é. Ô André, falando em educação, nós estamos aqui num estado que precisa evoluir muito no campo educacional, no aprendizado, e fórmulas pedagógicas também, para que a gente saia desse número do IDEB. Como os professores podem usar a inteligência artificial, e se você tem algum dado no sentido de que a preparação, os professores estão já sendo treinados, capacitados para levar conhecimento via inteligência artificial, que é fundamental, porque eles são
repassadores de conteúdo para a sala de aula. Muito bom. Eu vou até dar uma sugestão. Vamos lá, a gente pega esses chats que tem, esses chats generativos que vai do GPT ao Gemini, todos esses que eu falei aqui. Aí você, Copilot da Microsoft, você vai e faz o seguinte. Você tem uma turma, você é um professor, não importa a série desse pessoal. Vamos supor que seja uma instituição que está dando aula para criancinha. Então, você pega lá as disciplinas da sua turma toda, o boletim, né, de todo mundo, aquelas notas, planilha de notas. Vai estar lá o nome de todo mundo, todas as disciplinas e as notas. Na unidade 1, na unidade 2, os conteúdos. Você pode tirar uma foto disso, digitalizar, fazer o upload na inteligência artificial e dizer o seguinte, olha, eu queria que você fizesse uma análise desses dados, você me dissesse quais são os conteúdos que têm o maior aproveitamento, quais são os conteúdos que têm os piores aproveitamentos. Como montar uma aula. Como é que eu posso fazer uma reposição de conteúdo? O que é que eu devo ter mais atenção? Você pode pegar as suas provas que você está corrigindo, você pode fazer a digitalização das provas, fazer um upload e dizer o seguinte, olha, qual é o tipo de questão que o meu aluno tem mais dificuldade? Qual é o conteúdo que eu preciso reforçar na sala de aula? Sim. Esse tipo de coisa é você utilizar essa ferramenta ao seu favor. A educação, a melhoria dos processos. Uhum. E aí, professor, quando a gente fala de ética, né, com essa questão da produção ali junto com a IA, né, principalmente a produção acadêmica autoral, né, como é que a gente concilia tudo isso? É possível também? É possível. E tem que ter, né, essa ética, não pode deixar de lado, né? Sempre haverão instrumentos de fiscalização. Nós, na instituição que eu estou lá à frente, a gente tem muita ferramenta de verificação. Inclusive, a gente pode utilizar a própria inteligência artificial para fazer essas verificações. Agora, o que muitas vezes acontece é você ter reflexões que nos fazem dar, às vezes, um passo para trás na cabeça e lembrar de algumas coisas. Por exemplo, é interessante que eu tenha hoje em dia atividades que sejam feitas na sala de aula na hora. Posso pedir um trabalho. Antigamente a gente dizia, vai fazer em casa e traga. Isso. Vamos fazer aqui. Vamos dedicar aqui 2 horas, peguem aí uma folha de cadernos. A gente viveu isso muito tempo, né? Então é uma possibilidade de a gente fazer. A gente vai fazer no mix, né? Não vai só voltar no tempo, porque eu vou ter esse problema de fiscalização, então agora eu vou regredir. Não, a gente vai poder fazer momentos diferentes, fazer essas reflexões e também utilizar outras inteligências artificiais para fazer verificação. A gente tem hoje em dia como pegar um escrito e perguntar para algumas inteligências artificiais se ele foi feito, qual a chance dele ter sido feito por IA. Então, ele vai fazer uma medição e vai dizer, olha, 90% de chance de ter sido feito por IA. A gente pode receber o trabalho do aluno e não se ater apenas em receber e conversar com o aluno sobre o trabalho. Era um momento que era, vamos supor, abdicado da academia, né? Era apenas a correção pura e simples. Agora vamos receber, vamos fazer uma arguição, vamos conversar sobre isso, vamos debater. Fez como, escreveu de que jeito. Isso é muito importante que seja feito, até que a gente consiga azeitar o processo e se integrar melhor a ele. A inteligência artificial, se não for bem utilizada, ela pode chegar até a afastar os alunos do livro, né? Dos livros, das leituras clássicas, dos nossos maiores romances. E quando chegar na prova do Enem de redação, você não tem um ChatGPT ali de lado, um Gemini para lhe ajudar, né? Então, na sala de aula, esse estímulo à leitura, porque a gente está vendo o nível de leitura decair muito no Brasil por conta do uso de celular e de outros. Então, como conciliar aí o uso da inteligência artificial? Você pode até pedir sugestão para ler bons livros pela inteligência artificial, para não perder o que a gente está perdendo, que é o gosto pela leitura. A leitura, eu vou dar um exemplo também meu. A leitura, ela é feita dentro de casa, né? Nós, como pais e mães, não podemos terceirizar esse hábito para outras instituições. Vai ser mais doloroso a gente aprender na dor. Então, eu lembro demais que eu assinava revistinhas em quadrinhos. Hoje em dia é mais difícil, mas eu era fanático na leitura e minha mãe introduziu isso na minha vida para que eu me afeiçoasse à leitura através de algo que eu sentia prazer e depois eu ia mudando, de leitura de revista em quadrinho. De patinhas. Aí foi da Turma da Mônica, foi para Marvel. Da Marvel já começou a assinar a revista super interessante. Então a gente vai se afeiçoando a algum tema. Então a leitura, ela precisa começar como algo prazeroso. Você não pode dizer, olha, vamos impor, a partir de agora você vai ler o livro de Maquiavel e o cara nunca leu nada na vida. Vai ser difícil. E realmente, se a gente for olhar hoje, cada vez mais se lê menos. E tem toda uma sequência pedagógica. Quem lê pouco escreve bem,
ou escreve mal? Ixi, Né? Então você difícil, vai ter um problema. Quem escreve mal, se expressa bem ou se expressa mal? Se eu me expresso mal, como é que vai ser os meus prompts, os meus comandos para as inteligências artificiais que eu trabalho? Sim. Então é tudo concatenado, né? A gente vai ter muitas vezes, se você pegar aí um aplicativo, vamos supor, o Facebook, o Instagram, você vai começar a escrever um textão lá, ele mesmo diz, isso é chato. Ele vai, encolhe o texto, deixa 3 pontinhos, para quem quiser ler o seu textão, clicar nos 3 pontinhos. Mas ele vai mostrar apenas 3 linhas. Seja sucinto, seja objetivo, é o que ele está passando para você. Então a gente tem que, para poder resumir, para poder ser sintético numa escrita, eu tenho que ter um embasamento muito grande. Para eu fazer um comando de uma inteligência artificial, se eu não souber a diferença de várias palavras que são similares, eu vou ter problema. Se eu não sei se agente é junto ou separado, eu vou dar um comando errado para a inteligência artificial. Sim. Porque duas coisas diferentes, agente e agente. Sem dúvida. Né? Então, e aí? Então a gente precisa ter a leitura muito bem introduzida, o pensamento crítico, o pensamento analítico, receber um comando ou um escrito depois de ter utilizado a inteligência artificial, validar, ler, discordar, é importante. Isso. E ela aceita a discordância, né? Aceita, você diz, rapaz, não concordei com isso aqui, vamos rever, você tem condições de rever o seu posicionamento. É um diálogo ali constante de você com os dados que estão armazenados. Exatamente. Isso é tão importante, eu costumo dizer que todos os problemas da humanidade, eles se resumem a 3 letrinhas. Problema A, eu não sei o que fazer, certo? Problema B, eu não faço o que eu sei. E C, eu tenho os 2 juntos. Então, como é que emagrece? Tem gente que não sabe como emagrecer. Mas tem gente que sabe e não usa o que sabe. Ou você está nesse problema, professor, ou você está nesse problema. Ou você nem sabe e nem usa. A, B ou C. Sim. Então você tem que entender que a inteligência artificial, ela pode lhe ajudar nos 3, mas ela não vai conseguir fazer por você. É verdade. Ela não vai malhar, não vai comer direito. Você tem que fazer também, né, professor? Por onde? Só para a gente finalizar, aproveitar, né, que o senhor está ali à frente de uma universidade, né, da Uninassal. Como é que a universidade está se preparando, né? A própria Uninassal, como é que ela está se preparando para, né, usufruir da inteligência artificial? Só para você ter ideia, esse semestre agora, nós estamos dando um curso online gratuito para todos os estudantes sobre inteligência artificial. 20 horas com certificado. Bacana. E para os professores também. Então, esse semestre, a gente já vinha introduzindo aos poucos, nós conseguimos colocar uma disciplina de inteligência artificial obrigatória para todas as grades. Então, não importa o curso que você escolher estudar, você vai cursar essa disciplina. E esse curso de extensão, ele está sendo dado também para todos os alunos e professores. São cursos distintos, 20 horas, e ele é gratuito. Por quê? Porque eu preciso tornar a inteligência artificial algo próximo do ser humano. Próximo ao ponto dele saber utilizar da maneira correta. E a gente está fazendo isso com esses treinamentos que eu lhe disse agora. Tem que treinar mesmo, é isso mesmo. A inteligência artificial tem que virar uma caneta, um caderno, um livro, um instrumento que você leva na sua bolsa, isso, né? Isso. Que você leva no seu... Isso mesmo. Entre os apetrechos de ir para a aula, de ir para a escola. E utilizar de uma maneira para a sua rotina, né? Para o seu cotidiano de uma maneira bacana, né? De uma maneira inteligente, literalmente, né? Porque precisa ter a inteligência ali para que você não seja burlado, né? E enganado, né? Porque a inteligência artificial ainda está ali, né, se construindo. Professor, eu quero agradecê-lo demais. Muito obrigada, viu, pelas informações. Quem quiser saber um pouquinho mais, conhecer a Uninassal em si, tem os canais de comunicação da Uninassal. Sim, eu vou deixar até o Instagram da gente, que é o @uninassal.natal. Lá tem a bio, um link lá com vários contatos, várias coisas interessantes para quem quiser. Maravilha. E quem quiser se aperfeiçoar, quiser estudar, o Uninassal está de portas abertas, né, professor? Está de portas abertas. Muito obrigado pelo convite uma vez mais. Maravilha. Nós que agradecemos a sua presença aqui. Conversamos com o reitor da Uninassal, gente.